Obrigado. Muito obrigado a todos. Vamos ver se eu consigo falar alguma coisa que seja realmente interessante, né? A questão é a seguinte, o personagem Cabal é um projeto antigo, que se chamava especificamente personagem, a princípio, e que demorou tanto, e quando finalmente eu consegui acabar, eu entendi que ele era o personagem Cabal. E ele é composto por uma quantidade de fotos produzidas na época em que eu fui fotojornalista, trabalhando na Manchete do Jornal do Brasil. E daquela época eu resumi a minha produção em 100 fotos. E nessas 100 fotos eu estou contando uma história de um personagem, desde o nascimento até a morte. Cada foto tem o seu texto, o seu encaminhamento da trajetória do personagem, formando então um conjunto que tem um princípio, meio e fim. A questão da sorte no fotojornalismo, na fotografia, e a sorte do personagem está dentro do fato de que a produção fotográfica depende de muitos fatores e nem sempre controláveis, e quanto mais controláveis talvez pior, porque o bom do fotojornalismo é justamente ser espontâneo, conseguir registrar o espontâneo. É basicamente uma relação de tempo e espaço, como quase tudo na vida. E a questão do espaço, ela se coloca em primeiro lugar do ponto de vista do autor, ou seja, a maneira como o autor se coloca diante do fato que vai fazer diferença no processo. Depois, é também uma questão de localização do autor, quer dizer, ou seja, ele precisa estar no lugar onde está acontecendo alguma coisa que realmente vai ser importante como registro. Essa relação para o fotojornalismo é fundamental, quer dizer, não adianta você ser um grande fotojornalista e não te mandarem cobrir os grandes eventos. Mas não quer dizer também que seja o único fator a ser considerado, porque você pode estar num evento ridículo, irônico, uma coisa banal, como um buraco de rua lá em Bangu, que para mim era a minha referência da coisa mais desinteressante que podiam me mandar fazer. E, no entanto, acontecer lá uma imagem impactante, uma imagem que fique marcada, que viralize, como se diz agora, que vire uma coisa importantíssima em termos de fotojornalismo. Então, essa relação, a situação do espaço, a situação do autor no espaço tem esses dois viés, o viés do ponto de vista da localização. O ponto de vista acontece no momento, ou seja, a pessoa, o evento está na sua frente, mas você, procurando pontos de vista diferentes, pode fazer uma imagem totalmente diferente da anterior, do outro, do vizinho, do colega. Há sempre essa disputa entre os fotojornalistas, uns tentam procurar ângulos diferentes, pontos de vista diferentes, para que a foto deles seja completamente especial, como sabem meus colegas. Outra questão do espaço está colocada na própria fotografia, que é o que nós chamamos de enquadramento, e que tem um voo horário na questão do corte. Ou seja, você faz o enquadramento da imagem como você acha que vai ficar mais interessante. Você tira aquela árvore que está no canto porque ela chama atenção demais. A pessoa por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, um grande problema são os camburões de lixo que são cor de abóbora. Então, se você puder evitar enquadrá-lo na sua imagem, isso vai ajudar consideravelmente a não desviar a atenção. Então, você tem que fazer um enxugamento da imagem pelo próprio enquadramento que você dá. Mas não quer dizer que você consiga sempre. E às vezes você tem a segunda alternativa, que é o chamado corte. Ou seja, você tem uma foto que tem no canto esquerdo ali um camburão de cor de abóbora, ou você vai e faz um corte certinho naquele ponto, pronto, a foto ficou outra. Tem algumas fotos famosas que são recorrentes disso. Esse corte, ou você faz no próprio ato de fotografar, se tiver chance, ou você pode fazer depois no laboratório, e agora no Photoshop, né? Então, eu queria dar como exemplo essa foto aqui. Essa foto, ela foi feita com uma lente enorme, uma 400 milímetros, uma lente que tinha de comprimento mais ou menos uns
40 centímetros, 400 milímetros. E ela ainda tinha, inclusive, uma espécie de um gatilho. É uma lente muito antiga, dos anos 70, 80, não tem mais. Era uma espécie de um fuzil. Era uma lente que segurava a mão esquerda da câmera e segurava a mão direita um gatilho abaixo do corpo da lente. E isso pesava uma enormidade. No caso aqui eu estou fotografando um jogo de polo, que é uma coisa completamente rápida, absolutamente, os cavalos correm muito. E você tem que seguir uma bola, que é uma bola de madeira, de mais ou menos uns 10, 12 centímetros de diâmetro, uma bola de madeira pintada de branco, que os camaradas dão aquelas pauladas rapidíssimas. Então, de repente, num certo momento, essa foto é original, ou seja, não há corte nela. O enquadramento ficou sendo esse. A bola está cortada pela metade. A cabeça do cavaleiro está pela metade. O corte da pata do cavalo está no limite. O cavalo e o cavaleiro estão no mango inclinado. Isso é uma foto que deu um efeito, do meu ponto de vista, muito interessante. Efeito completamente sob situações incontroláveis. Ou seja, um milímetro para lá ou para cá que eu gerasse a lente, ou um segundo ou dois que eu fizesse antes ou depois, eu não teria essa foto nunca mais. Essa foto tem essa característica, ela, no tempo e espaço dela, estão sob uma condição de limites absoluta. Como os meus textos estão, os textos da história do personagem Cabal, estão baseadas nas fotografias, então essa foto tem um texto que lembra um pouco essas questões, que eu vou ler aqui atrás. Ela se chama Jogo e diz o seguinte: limitado em seus anseios, o personagem retesa o desejo, puxa-lhe o freio, contém seus arrastos, precisa caber na moldura das possibilidades, e se prepara o que quer, cabe. Há nisso tudo uma precisão milimétrica. Não se sabe quem administra tais exatidões, nem mesmo se há propósito em tal pontaria. Quando acontece, surpreende até os jogadores mais hábeis. É tudo uma faceta do acaso. Da existência inconstante do acaso surge o valor da jogada. Só então vemos a sua face escondida. Outros acasos se lhe seguem. Apesar do jogo, que é do que trata, forma-se uma história, outra forma de vida. Nela, personagem é não mais do que personagem. Então um exemplo de como a relação de tempo e espaço se colocou de uma maneira muito própria. Mas há outras questões de tempo e espaço, como por exemplo a questão do evento em si e da coincidência da presença do fotógrafo no evento. Então essa foto que está aqui, ela tem uma historinha que é, se não melhor, tão boa quanto a foto, eu espero, imagino. Que é o seguinte: estava eu em Botafogo, na Rua Bambina, fazendo uma fotografia lá, um boneco, que a gente chama, fotografando uma pessoa, que tinha que ir para o centro da cidade e fotografar outra, estava programado, tinha marcado, meu chefe tinha me dado uma tarefa, um boneco aqui, um boneco ali. Aí eu fui para a esquina da rua onde tem a delegacia de Botafogo, e vi que tinha um movimento assim, em frente da delegacia, no prédio do outro lado, e vi um fotógrafo do Globo, era do Jornal Brasil na época, que estava ali fazendo uma foto. Aí eu peguei que era, estava ele diante de uma situação que era o seguinte: o papagaio fugiu da casa da Dona Maria, lá, que não me lembro quem seria, que não está na foto aqui, mas está em outra, e subiu e se pendurou no fio, ficou lá e ela chamou os bombeiros estavam tentando trazer de volta o papagaio fugido. Aí eu tinha pouco tempo, fiz uma foto daquela confusão, o bombeiro lá em volta do poste, o papagaio no fio, tal de coisa. Aí todos os bombeiros entraram com a dona da casa lá para tirar alguma dúvida lá dentro da casa, do apartamento. Ficou esse bombeiro sozinho aí, olhando meio desconsolado, meio impaciente para o papagaio, que continuava impávido. O papagaio não tomava nenhuma providência, o bombeiro não tinha o que fazer, pendurou, botou aquela madeira ali e ficou esperando. Aí fiz essa foto. Aí nisso,
o fotógrafo do Globo que estava do meu lado resolveu subir lá fotografar a madame, a dona do papagaio, lá no apartamento. No que ele subiu pela escada, era um prédio bem pequeno, a senhora e os bombeiros vieram para a varanda, o papagaio deu uma volta no ar ali e veio pro colo dela e eu fiz a foto do encerramento da história. Assim, por mera coincidência, que é uma seguinte a essa aqui é a do momento da espera, mas há ainda na sequência foram 3 fotos. O encerramento, o momento da alegria da dona de receber o papagaio nos seus braços e tal. E o fotógrafo do Globo estava subindo a escada lá dentro do prédio. No dia seguinte, o Jornal do Brasil publicou as 3 fotos, assim, numa página inteira. Enquanto que ele ficou sem a foto dele, coitado, né? Em suma, a questão do tempo e do espaço também se apresenta assim. Às vezes os acontecimentos te favorecem. Você por acaso estava aí naquela hora. Eu conheço casos de gente que ganhou prêmio ESSO de fotografia por conta de casualidade. Estava no lugar quando a coisa aconteceu. Nessa foto aqui, então, eu coloquei um texto que se chama Paciência. Há que ter paciência e personagem que o diga. Percebe-se nas marchas das alimárias e nas culturas dos povos que há ritmos próprios e vontade nenhuma os acelera ou freia. Pena que a ansiedade humana vá muito além do justo, do sensato e do útil a maior parte das vezes. Sabem os sábios e percebem os nécios o quão aconselhável é que se espere o momento exato para o desfecho do golpe. Até mesmo as revoluções presumem que haja condições objetivas. Muito próprio para o momento, inclusive, né? O pássaro, quando retorna ao lar, estará cansado. Qualquer recuperação só se dará no amainar da crise. O personagem trata com calma a complexidade do caso. Sem interação com o outro, não há solução. Essa é a historinha da foto, esse é o texto da foto. E essa é a questão da relação tempo-espaço mais uma vez. E eu, para terminar essa série do tempo-espaço, e, em suma, como apresentação para o livro Personagem Cabal, eu vou contar a história dessa foto aqui que se chama Luta, e que também é muito apropriada para os tempos que correm, de alguma maneira. Essa foto tem como característica o fato de que o ponto de vista do fotógrafo fez a diferença, porque é normal que se faça uma pessoa discursando as massas é que ou ele esteja de frente, a foto seja feita de frente, para mostrar a expressão dele falando, ou a foto seja feita de lado, para que as pessoas, ao mesmo tempo, se veja a expressão dele e a expressão das pessoas que assistem. E aí eu percebi que havia no fundo as montanhas, e havia o próprio perfil da fábrica. E aí então eu fui procurar um outro ângulo, outro ponto de vista, que foi atrás do discursante. E aí tem a questão do momento, do tempo, porque eu consegui pegar o momento em que ele faz um gesto afirmativo, que ele aponta, que ele levanta o dedo, faz o ponto alto do discurso dele. Então essa é um exemplo de que é uma coisa relativamente lenta, não tinha não é necessário ser muito ágil, nem muito esperto, mas é uma questão de escolher um ponto de vista que funcionou, porque eu sei que não desse certo. Então nessa foto eu fiz um texto que se chama Luta, e que é: sempre que vem da solidão de seus roteiros, personagem se depara com uma rede de olhares. Retorna à trama das gentes, esta sempre movente e invisível estrutura que liga as pessoas. É sujeito a afogar-se no corpo. Neste mar de desamparos, as pessoas perdem suas formas e seguem, encharcadas de nadas, as alternâncias das ondas. Adquirem o amor das massas e tendem a ocupar os baixinhos. Quem levanta a cabeça e olha através, sabe que acima evoluem montanhas de esperança. Também vê que, e o quanto, a indústria dos ganhos a meio caminho serrilha seus planos. Personagem é mais um em luta. Não o resumo de todos, apesar do que diga à parte. Personagem é alguém que aponta. Essa é a ideia dessa foto, ou seja, é o momento em que alguém que está
fazendo o seu discurso, está apontando um caminho para quem ouve, né? E essa um pouco a trajetória do personagem. Na verdade, cada um que aparece nessas fotos é o mesmo personagem. E, portanto, na prática, na realidade, personagens somos todos nós, no sentido que eu uso nesse texto, né, nesse livro. Então aí está dado mais ou menos a sorte do personagem do ponto de vista do livro. Agora, um ponto de vista interessante que me surgiu depois, que foi apresentado pelo Pedro Vasques, que é um grande teórico e fotógrafo, grande teórico da fotografia, a quem eu pedi que escrevesse a apresentação. Ele percebeu uma coisa que eu não tinha pensado. Ele disse: a narrativa tem um princípio e um fim, sendo inclusive pontuado por títulos numerados, mas esta também pode ser lida de forma aleatória, como quem consulta o Xing para o sorteio. Isso sendo possível, ainda que muitas vezes a narrativa se inaugure com um parto e termine com uma ascensão aos céus, mas existe a sugestão de que seja apenas um fragmento de um grande contínuo que se repetirá muitas vezes. Aí essa ideia do Xing passou a fazer parte da minha proposta e algumas vezes eu cheguei para uma pessoa, um amigo, disse: escolha um número de 1 a 100. E a pessoa escolhia e eu li o texto, e algumas vezes eu fiquei emocionado porque as pessoas sentiram aquilo como uma mensagem que lhes fazia efeito, que lhe fazia sentido. Em suma, não que eu tenha essa pretensão de me comparar a quem quer que seja que escreveu o Xing, ou a quem quer que seja premonitório, mas é bonito saber que alguém enxerga no personagem Cabal algum tipo de mensagem que lhe seja útil, né? Em suma, essa é a história do personagem Cabal. Eu agradeço a você pela atenção.